Estas corridas são tudo menos seguras. Até já morreram 2 pessoas numa corrida ilegal. No dia em que os jornalistas do Investigação CM, que estavam infiltrados a gravar estas corridas ilegais no estádio do Algarve, aconteceu um acidente. Foi um acidente provocado por excesso de velocidade, precisamente. Recordo que estes carros atingem velocidades que passam dos 250 km/h. Este carro não estava a participar das corridas, passava apenas na via junto ao estádio, quando foi abalroado por um piloto de rua que seguia em excesso de velocidade. Depois do embate, o condutor fugiu do local antes da chegada da GNR, mas o Investigação CM que sabe que este homem já foi identificado e está mesmo a decorrer um processo crime. O ocupante do veículo que foi abalroado, um homem idoso, não sofreu ferimentos, mas ficou visivelmente perturbado. Este acidente foi registrado por jornalistas do Investigação CM, que esteve durante semanas infiltrado no submundo das corridas sem lei. São homens que conduzem carros modificados que atingem velocidades que ultrapassam facilmente os 250 km/h. Eles contaram tudo aos jornalistas da CMTV. O porquê de arriscarem a vida em cada corrida, como funcionam as apostas, como são combinadas as corridas e, por fim, como fogem à polícia. Exclusivo Investigação CM. Por agora esta reta está vazia, isto porque faltam cerca de 2 horas para que aqui comecem as corridas ilegais junto ao estádio do Algarve, todos os domingos e a partir das 6h30 da tarde. É aqui que se juntam muitos pilotos de rua e cerca de uma centena de espectadores. A CMTV vai saber quem são estes aceleras. Acontecem sobretudo nas noites de domingo e levam centenas de pessoas ao estádio do Algarve e à Via do Infante junto a Patacão. Aqui, as corridas ilegais são uma prática frequente. Tu sabes o risco que estás a correr, a tua vida, o teu investimento, o amor que tens ao carro, o dinheiro que já tens ali investido, a tua saúde. Mas o prazer de conduzir, a sensação, a adrenalina, não dá para explicar. Só mesmo quem sente e gosta mesmo é que consegue arriscar tanto dinheiro no material que tens ali, a tua própria vida e a dos outros também. Nesta pista improvisada fazem-se acrobacias com motos e também com carros que facilmente atingem os 260 km/h. É por isso que os acidentes também acontecem. Como tu viste, também vai para lá muitas motas, desde ETs, R1s, de mais cilindrada. Não é tanto para corridas, mas o pessoal diverte-se lá a esticar uns cavalinhos. Houve um que calculou mal a travagem e pronto, subiu a rotunda, felizmente ficou bem. Mas pronto, é tal coisa, quando acontecem esses incidentes, depois 1 ou 2 semanas a seguir não podemos ir para lá, porque já sabemos, a polícia tem o local sob controle, está logo à espera que alguém apareça. Para ter carros prontos a competir, há que abrir os cordões à bolsa. Já há uma grande diversidade, mesmo lojas de renome, que nós temos em vários pontos do país, que já te vendem muitas peças de tuning, porque o tuning é a base do computador da centralina. Mas é um negócio que dá muito dinheiro, principalmente reprogramar um carro, mexer numa centralina, é um negócio que dá mais dinheiro. Sim, e há poucas pessoas a fazerem. Graças a Deus, quando o comprei, já é um carro que já vinha bem apetrechado, não tive que gastar muito, senão certamente que teria gastado à volta de 6, 7 mil euros. O objetivo das corridas também já foi ganhar dinheiro. Numa noite de dezenas de picanços, cada aposta podia chegar aos 90 euros. Normalmente é pessoal que já se conhece, que já se picou, que já teve corridas, que já sabe mais ou menos o que é que o outro pode ter, não pode ter. Pronto, apostávamos dinheiro, 80, 90 euros, à volta disso, por corrida. Por exemplo, tu veres numa corrida de meio minuto, já perdi 115 euros, por exemplo. Assim, em 30 segundos, muito rápido. Há também relatos de dezenas de acidentes nestas corridas. A maioria são despistes que acontecem depois de manobras perigosas. Depois, com os acidentes, com a polícia a andar mais em cima, começou a haver mais controle.
pessoal já se reunia mais ali naquele sítio para ver os carros, para falar dos carros, já as apostas já eram mais amigáveis e depois pronto, houve uma geração, digamos que saiu e uma nova geração hoje em dia que já não é tanta dinheiro. É mais porque tem um bom carro ou adquiriu um bom carro e então quer experimentar com o carro do amigo, etc. A gente depois à noite, 11h30, meia-noite, vamos lá para cima para a Via do Infante, temos uma parte de trajeto que não é paga e aí sim, aí consegues atingir os 260 facilmente, sem grande problema. A conduzir não, mas já tive num carro em que já teve um acidente. O do carro perdeu um bocado o controle do carro, foi tocar no outro que ele estava a tentar passar e depois aquela velocidade de quando tu tocas, a partir daí perdes o controle completo. Dá espiões até bater no rails. Eu, tirando alguns cortes de ter batido com a cabeça, de resto não fraturei nada. Tivemos sorte porque demos muitos espiões, até o carro perdeu velocidade. Braços partidos, só, de resto, assim, nada assim especial. Uns cortes, uns arranhões, uns hematomas. É como um desporto, é como tu ires à bola, veres aquilo como tu viste hoje. Há muita gente que não corre, há pessoas que levam os filhos ali como conseguiste ver hoje, só para ver os carros, para admirar os carros. Mas quando estou a conduzir não me lembro disso. Só sentes o carro, o controle que tens e nem te lembras do que é que pode acontecer. O fenómeno das corridas ilegais acontece um pouco por todo o país. Em Famalicão, há mais de uma década que as vias largas e a zona de estacionamento de um espaço comercial em Ribeirão são palco de corridas ilegais. Apesar das várias investidas da GNR para tentar acabar com estas corridas loucas, famílias inteiras, às vezes com crianças de colo, acotovelam-se no espaço aos domingos à noite para ver as perícias automóveis. Há relativamente pouco tempo, relativamente um ano atrás, a noite acabou mal. Uma jovem de 17 anos, sem carta, despistou-se, atropelou 9 pessoas. Estas são imagens da noite mais trágica das corridas ilegais que há vários anos acontecem na zona comercial Lago Discount, em Ribeirão, no concelho de Famalicão. Estávamos a 15 de julho de 2018. Uma rapariga de apenas 17 anos e, portanto, sem carta de condução, seguia ao volante do Honda Civic do namorado. Experimentava as perícias numa das noites loucas do tuning, quando embateu num passeio ao tentar fazer um peão com o carro. Entrou sem controlo sobre a multidão, onde havia centenas de adultos, mas também muitas crianças que enchiam o espaço para ver as perícias. 9 pessoas foram atropeladas e as imagens mostram o pânico daquelas corridas que têm tanto de ilegal como de sistemático. A jovem fugiu do local e acabou por se entregar, ainda na mesma noite, no posto da GNR de Famalicão. Foi detida, mas por ser menor, acabou por ser libertada e notificada para ser ouvida em tribunal. Está indiciada por vários crimes, incluindo os 9 atropelamentos. O caso foi entregue ao Ministério Público de Famalicão, mas o processo está ainda na fase de inquérito. Foram ouvidas as vítimas e também várias testemunhas, mas até agora, 1 ano e meio depois dos acontecimentos, ainda não há acusação. As corridas, que aconteciam praticamente todos os fins de semana, abrandaram por esta altura, mas foram retomadas rapidamente, apesar da vigilância e das várias investidas da GNR, que ainda há pouco mais de uma semana irrompeu no espaço onde decorria mais uma noite louca com 300 pessoas a assistir. Este mega espaço comercial na zona sul do concelho de Famalicão tem sido, nos últimos anos, o local preferencial para estas corridas ilegais. Acontecem quase sempre em domingos à noite e prolongam-se pela noite dentro. A loucura pela velocidade e a adrenalina das manobras perigosas trazem até este local centenas de pessoas aos domingos à noite. Muitas famílias inteiras vêm até aqui para assistir a estas corridas. Na última operação que fez aqui, a GNR detectou mais de 300 pessoas a assistirem a estas corridas. E entre estes espectadores estavam 10 crianças, algumas ainda bebés de colo, que foram identificadas juntamente com os pais. Os factos foram comunicados à Comissão
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Famalicão, uma vez que estas crianças estavam expostas a um perigo muito elevado. Ora, esta zona comercial onde nos encontramos proibiu a CMTV de filmar no interior deste espaço. Uma proibição que, ao que parece, ao domingo à noite não acontece com as muitas centenas de pessoas que vêm até aqui para assistir a corridas ilegais. Nesta última operação foram apreendidos 28 carros modificados, os chamados tunings, e a GNR levantou mais de 40 contraordenações, algumas sobre o público, que mesmo sabendo que está numa corrida ilegal, arrisca a vida pela adrenalina das corridas. A próxima meta desta investigação CM é Setúbal, onde no mês passado a GNR montou uma operação na zona da Rábida de combate às corridas ilegais. Numa só madrugada foram apreendidos 19 carros preparados para competir ilegalmente num circuito improvisado, onde estavam centenas de pessoas. Estavam inscritos nestas corridas ou iam participar 300 carros. A paixão pelo tuning é o que os une e foi isso que juntou na madrugada de 27 de outubro centenas de pessoas e 300 veículos no parque de estacionamento da Praia da Figueirinha, na Rábida, em Setúbal, e na Estrada Nacional 379-1. Aqui pode ver-se que chega a sair uma chama debaixo do Honda branco enquanto o condutor faz a manobra e alguns jovens se arriscam, agarrados às janelas, ficando junto à traseira do carro. Nós nesse dia já sabíamos que eles cá estavam, o pessoal manteve-se aqui, quando era por volta de 1 da manhã, por aí. O pessoal começou a descer, começámos a dispersar daqui e já estava carrinhas a vir para cima da GNR. Lá em baixo, uma grande operação stop. Não sei porquê aquilo a parar tudo, visto que o que estávamos aqui a fazer, estávamos aqui estacionados, a olhar os carros uns dos outros, a apreciar projetos, a falar, a conhecer pessoal novo, falar uns com os outros, os burnouts, uns tiros. De resto, não foi mais nada. Foi o que se passou, é o que se passa em todos os encontros. É convívio, um bocado de barulho, normal, não é? E é isso que se calhar chama muito mais a atenção. Não fazem corridas ilegais? Não, nada. E não sairiam daqui para fazer corridas no outro lado? Não é esse o objetivo do encontro. O objetivo do encontro é mesmo o convívio, conhecer pessoas novas, conhecer carros novos, conhecer outras ideias, outros projetos, e é esse mesmo o objetivo do encontro. Tu tens algum carro alterado? Já tive vários, agora neste momento não tenho. Homologado pelo IMT? Exatamente. Estava homologado? Não. Mas a GNR tem outra visão das coisas. Para a Guarda Nacional Republicana, o que se passava naquela noite representava um perigo para os cidadãos e um constrangimento ao trânsito naquele encontro ilegal. Daquele encontro conotado e aliado à situação das corridas ilegais e de veículos transformados ou com alterações às características, em grande parte das vezes que não estão homologadas pelo IMT. Então foi direcionada uma ação de fiscalização para o local. Iniciou-se com uma retirada dos participantes daquele local, porque não tinham qualquer autorização para estar a ocupar a via pública. Eles estavam efetivamente a ocupar a via pública e a praticar algumas manobras naquele local que constrangiam a circulação rodoviária deles e dos outros utentes da via, e colocando também naturalmente em causa a segurança dos mesmos. Após terem sido retirados do local, foi iniciada então uma ação em simultâneo de fiscalização aos veículos que saíram do local. E aos condutores. E aos condutores. Só naquela madrugada, aqui onde estamos, no parque de estacionamento junto à Praia da Figueirinha, a GNR interceptou e fiscalizou 62 condutores, levantou 35 autos de contraordenação por transformação ilegal de veículos. No final da operação, a GNR apreendeu um total de 19 viaturas que estavam ilegalmente alteradas. A todos esses condutores foi exigido que submetessem os automóveis a uma inspeção extraordinária. Os veículos que nós encontramos, que normalmente se encontram ou surgem nesse tipo de encontros, são veículos que, com as mesmas alterações, são usados em corridas ilegais. Daí nós estarmos sempre com especial atenção onde é que decorrem esses encontros, para evitar que depois, nas proximidades,
naturalmente não ocorram corridas ilegais. Já participaste em alguma corrida ilegal? Já. Mas não... E concordam com as corridas? Não concordamos, claro que não. Não concordamos, só que tentamos... O que eu tenho de explicar, chamamos de irresponsáveis, é verdade. Mas dentro da irresponsabilidade há sempre responsabilidade. Tentamos fazer sempre fora de horas, quando não há trânsito, para não prejudicar ninguém. E as únicas pessoas que a gente prejudica sejamos só nós mesmos. E porquê é que fazem isso? Não consigo explicar. Não é só a adrenalina. A adrenalina, se calhar, é a maior, mas não consigo explicar. Adrenalina inexplicável para uns, um perigo para outros. Mas este grupo que o Investigação CM entrevistou, os Putos do Aço, defende que é mais do que burnouts e manobras arriscadas. Num encontro semelhante a este, que levou à intervenção da GNR, estes jovens angariaram mais de 600 euros para doar a um amigo que há 2 anos sofreu um acidente de viação e precisa de tratamentos. O mesmo grupo, amante das 4 rodas e dos carros transformados, prepara-se agora para fazer um evento solidário em maior escala para continuar a ajudar a família do rapaz, que ainda luta para recuperar a mobilidade. A prova de que a vida destes jovens não se resume às 4 rodas, apesar de muitos deles admitirem já terem arriscado a vida a bem mais de 200 km por hora em corridas ilegais. Já a seguir falamos com alguns dos pilotos de rua que participaram numa corrida ilegal em que foram apreendidos vários carros numa intervenção policial. Vamos viver juntos. Você está aqui. Falamos de corridas ilegais nesta investigação CM. São surpreendentes as razões que levam a estas corridas ilegais que são feitas sem qualquer segurança. Numa entrevista exclusiva, um destes homens conta como entrou neste submundo e revela que até já apanhou alguns sustos. A adrenalina fala mais alto. Este piloto tem 28 anos e há 8 que é um dos protagonistas das corridas ilegais no estádio do Algarve. Eu tenho 28 anos, trabalho para a função pública, faço vida normal como uma pessoa qualquer. Estamos agora para o estádio do Algarve, onde costumam lá fazer corridas ilegais. A malta encontra-se lá toda a gente pode participar. Toda a gente pode participar, mas que eles têm carta, que eles não têm carta, toda a gente pode chegar lá, falar com um rapaz ou outro, vamos fazer uma corrida. Se ele aceitar, vamos. Há quanto tempo é que tu participas nestas corridas? 7, 8 anos, por aí. Sempre gostei de carros. E houve uma vez que um rapaz me disse, olha, vamos até ali ao estádio e ver uma coisa. A gente vai. Na altura não tinha carro. Fui com esse rapaz. Ele tinha um Seat e fomos lá. Muita gente a correr. Muitos são os condutores que fazem acrobacias numa pista improvisada e onde os acidentes também acontecem. Já apanhaste alguns sustos? Já apanhei muitos. Mesmo correndo e tendo assistido. Conta-nos lá um caso desses. Estava junto à estrada. Eram 3 ou 4 carros ao mesmo tempo a correr e um carro decidiu, apanhou um susto, travou de repente e começou a pistar-se. Mas vá lá que não houve nada. Passou perto de mim, mas não houve nada. E houve uma vez que eu estava a fazer uma corrida, também estavam para aí 4 carros, estava lado a lado com um e um carro passou no meio da gente. Aí apanhou um susto, tive que parar que podia acontecer algo pior e eu depois aí parei. Fiquei só a assistir, era eles a correrem. Um dos casos mais graves deu-se com o despiste de um motociclista. A moto estava a fazer passagens lá na reta, 3, 4 passagens. Houve para aí uma passagem que, não sei, ele não deve ter visto o fim da reta, foi contra a rotunda, bateu na rotunda e ali ficou. Na rotunda e depois a malta que estava lá, por acaso estava muita gente nessa altura,
foi tudo lá ter com ele. Eu estava inconsciente, não falava, não respondia, não dizia nada, estava lá no meio dos arbustos. Depois que houve uma altura que perguntou, então, mas o que é que se passou? Eu estou bem, o que é que se passou? Depois que a gente chamou o INEM. Depois a malta começou a sair toda, ficou lá só os amigos dele. Em frente ao estádio do Algarve, em Lolé, as corridas com condutores ilegais já mataram 2 pessoas. A zona oriental de Lisboa também se transforma em pista de corridas ilegais quase todas as semanas. Os picanços têm lugar na Avenida Santo Condestável, onde centenas de pessoas se juntam para assistir a estas corridas. A polícia está atenta, mas como vai poder ver nesta reportagem que segue, numa das noites em que o Investigação CM esteve em Marvila, a PSP foi recebida à pedrada. Quase 00:30 e lá embaixo, nesta reta em Chelas, há muito que já começaram as corridas ilegais. A esta hora, cerca de 50 pessoas ainda assistem às corridas de motas e carros. Enquanto isso, muitos dos automobilistas que passam nesta zona da Grande Lisboa acabam por ser surpreendidos não só pela velocidade, mas também pelas manobras acrobáticas que estes condutores praticam a grande velocidade. Entramos no submundo das corridas ilegais. É aqui que às quintas-feiras mais de 200 pessoas se juntam para assistir às manobras perigosas que são exibidas durante a noite. O relógio marca as 23 horas. Condutores e espectadores juntam-se na Avenida Santo Condestável, em Marvila, na zona oriental de Lisboa. O ponto de encontro é conhecido de todos. Nesta bomba de combustível dá-se o sinal de partida para uma noite de excessos, mas sobretudo de muita adrenalina. Os picanços começam agora. Nestas corridas ilegais há apostas para todos os gostos. Umas são por dinheiro, outras apenas por paixão. Todas as semanas a Santo Condestável transforma-se numa pista de alta velocidade, onde os pilotos amadores põem em risco a vida de quem circula nesta estrada, onde há muito que os limites de velocidade foram ultrapassados. Há quem acelere, mas há também quem faça autênticas acrobacias em cima de uma mota. Entre o público há perfis bem distintos, desde moradores de Chelas e dos Olivais até estudantes universitários. Não é segredo para ninguém que a polícia nem sempre aparece. Aqui o fenómeno do street racing atinge maiores proporções todas as quintas-feiras e caso não chova. O cheiro a borracha queimada não deixa qualquer dúvida. Numa velocidade furiosa, estes pilotos de rua sabem que estão a violar a lei. Em causa está o crime de condução perigosa. Em Chelas, as corridas ilegais fazem-se quase sempre em motas, mas neste posto de combustível também se juntam os amantes do tuning. A polícia sabe que aqui há corridas, mas muitas vezes quando chega não é bem recebida. Há também quem atire pedras à polícia. Estas acabam por atingir um dos espectadores. São chamados reforços para acalmar os ânimos. A polícia fica em alerta e aperta o cerco. Uma equipa de intervenção rápida posiciona-se na saída deste posto de combustível. Enquanto isso, há quem já abandona o local. Também os bombeiros de Cabo Ruivo foram chamados e assistem um dos espectadores que ficou ferido. Por hoje, as corridas já terminaram. Durante várias semanas voltamos ao mesmo local, mais uma vez, e depois das 23 horas é dado o sinal de partida. Entre maio e outubro, na Santo Condestável, há picanços todas as quintas-feiras. O fenómeno do street racing atinge grandes proporções e continua a cativar os amantes da velocidade furiosa.
Estas são imagens que vamos ver da noite mais trágica das corridas ilegais que há anos acontecem numa zona comercial em Ribeirão, no concelho de Vila Nova de Famalicão. Estávamos a 15 de julho de 2018. Uma jovem de apenas 17 anos e ainda sem carta seguia ao volante do Honda Civic do namorado e o que aconteceu foi isto que vemos nas imagens. Ela tentava fazer perícias numa destas noites loucas de tuning quando embateu num passeio ao tentar fazer um peão com o carro, mal sucedido. Ficou sem controle e atropelou a multidão que ali estava. Havia centenas de pessoas na zona, também crianças que enchiam este espaço para ver as perícias. 9 pessoas foram atropeladas. As imagens mostram bem o pânico que se gerou nestas corridas ilegais que são feitas sem qualquer controle e sem qualquer tipo de segurança. Para fechar esta investigação CM, já sabe que se tiver algum assunto que queira aqui ver tratado ou denúncias a fazer, pode fazê-lo através do e-mail que vê na imagem, investigacm@cmjornal.pt.